igreja, graças e paz a todos. Você pode curvar sua cabeça um instante? Sentir o desejo de fazer uma oração antes de começar a mensagem? A gente está num propósito de 40 dias de oração. E eu gostaria de estar orando. Peça ao Senhor para Ele falar contigo aquilo que você precisa ouvir. Peça ao Senhor para te mostrar, te conduzir. Peça ao Senhor para esse momento não ser só mais uma reunião, mas ser um momento em que Ele possa trazer uma mensagem que vá realmente te dar uma direção. Se você hoje precisa de uma direção de Deus para a sua vida, eu tenho orado a Deus e pedido isso. Desde quando o pastor me incumbiu de estar aqui, peça ao Senhor. Fale com Deus: Senhor, a igreja é tua, Pai. O culto é para ti. Tudo que aconteceu aqui até agora, no dia de hoje, Pai, foi porque o Senhor quis. O Senhor preparou tudo isso. O Senhor quis nos mostrar mais uma vez que o Senhor criou tudo para o louvor da tua glória. Esse povo que está aqui reunido, Pai, nessa casa, nessa congregação, é para a manifestação da tua glória, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem, Senhor Deus, a falar para pessoas aqui no específico, de uma forma bem específica, Pai. Por isso, Deus, assim como eu peço que o Senhor use a minha boca para falar a essas pessoas, eu peço que o Senhor, Pai, prepare o coração de cada um aqui para discernir a tua mensagem conforme o propósito do teu coração, Senhor Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Olhe para cá um instante. Eu não sei quem ainda não me conhece aqui, mas o pastor já me apresentou bem. E eu estou sentindo um peso de responsabilidade muito grande, né? Minha família está aí. Meu tio, que fez cirurgia há pouco tempo, veio para cá. A Érica, que está operada, também veio para poder presenciar o que Deus ele fez na minha vida. E pregar para a família presente. Minha mãe está aí, minha irmã, meu cunhado. São pessoas que convivem comigo. A dificuldade de você pregar para quem mora dentro da sua casa é porque você não... Você vai pregar e eles vão ver que realmente, se é o que você vive mesmo. E pregar dentro da sua igreja também tem esse peso de responsabilidade. Por quê? Tu vai falar da tua vida. E eu estou aqui para falar do que Deus fez na minha vida. E isso precisa ser uma verdade vivida. A mensagem que eu venho trazer hoje é uma verdade vivida. E essa mensagem, eu creio que ela é direcionada para pessoas com dependências e pessoas que participam também da vida de pessoas que sofrem de dependência. Mas não somente específico a droga em si, porque a droga ela afeta também famílias, ela afeta a vida de jovens, de adultos, afeta a vida de amigos, ela afeta de várias maneiras e que existem pessoas que cuidam desses codependentes, porque essas pessoas se tornam codependentes. E eu passei por esse período, eu passei por uma internação. Meu pai me acompanhou aos sábados em que era aberta uma reunião para um familiar acompanhar. E meu pai esteve lá porque a família também sofre. Então, se hoje você está aqui, se você talvez não seja um dependente ou uma pessoa que conseguiu sair dessa situação, mas conheçam pessoas que estão nessa situação, você que tem familiares, você que tem filho, mães, pais, eu quero dizer para vocês que tem jeito, tem solução sim. Uma vez me falaram que as drogas, ela é um caminho sem volta.
E eu estou aqui para dizer para você que Jesus, ele é um caminho sem volta. Porque quem entra por esse caminho não volta atrás. É um caminho só de ida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não tem outro caminho. Esse é o caminho. Eu quero convidar os irmãos a comigo ler um texto no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 5. E eu quero ler esse texto porque essa palavra foi profética na minha vida. Os irmãos vão entender que essa palavra foi pregada neste púlpito, foi pregada nessa igreja, por este pastor, num culto de terça-feira, no ano de 2014, e o pastor pregou nesse mesmo tema. Josué, capítulo 1, versículo 9. Os irmãos que acharam, leiamos. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar desse livro. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de falar segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Versículo 9. Não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Glória a Deus por isso. Essa palavra foi liberada sobre a minha vida, e eu quero liberar também sobre a sua vida, essa palavra profética, porque o Senhor liberou isso para mim, então Ele me deu essa autoridade para poder liberar profeticamente sobre a tua vida. Seja forte, seja corajoso. Tudo que você há de enfrentar ainda, o Senhor, Ele já está dizendo para você hoje, calma que eu estou contigo. Eu não vou te deixar passar por isso sozinho. Foi como ali no vídeo Ele anunciou. Não é o porquê você está passando, mas é como você está passando e com quem você está passando. Deus, Ele está contigo. Deus, Ele esteve comigo. E o pastor liberou essa palavra nesse ano, na terça-feira, 2014. E eu me lembro que eu estava sentado no corredor, pastor. E quando o pastor fez o apelo, eu já estava tremendo ali no banco. Parece que o pastor já estava falando aquilo para mim, né? Porque quando eu estava ameaçando sair, o pastor, vem Paulinho, vem, volta para sua casa. E foi uma decisão que eu tomei, foi muito importante naquele ano. E Josué, ele foi chamado para conquistar. E você que hoje está ouvindo essa mensagem, uma mensagem de superação, eu creio que você também tenha esperança no seu coração de superar algo e te levar a conquistar algo maior na sua vida. E superar é só para quem é fraco. Só supera quem é fraco. Porque o apóstolo Paulo, ele reconheceu na sua fraqueza que o poder de Deus, ele se aperfeiçoaria nele. E quando você reconhece a sua fraqueza, você é forte, diante de Deus você é forte. Superação é só para quem é fraco. Eu quero dizer para você hoje aqui, se você reconhece essa sua fraqueza diante de Deus, o poder dele vai se aperfeiçoar na tua vida, e você vai ter autoridade, você vai ter poder, você vai ter força para poder superar isso, mas a força não vem de você, a força vem do Senhor. Eu reconheci a minha fraqueza. E na filosofia de narcóticos e alcoólicos anônimos, existem os 12 passos, e esses 12 passos trabalham com princípios. E o primeiro passo é admitir. O primeiro passo para uma caminhada de superação é você admitir. E eu quero dizer para você aqui hoje, para você superar tudo isso que você está passando, a dificuldade que você tem enfrentado, tudo que você tem enfrentado, que você pensa que não vai conseguir,
Admita diante do Senhor a sua fraqueza, a sua impotência para poder superar isso sozinho. O Senhor te sustentará. O Senhor vai fazer de você um vitorioso, porque o nome dele vai ser glorificado. E admitir é o primeiro passo para alcoólicos e narcóticos anônimos, e para nós também. E eu quero trazer para os irmãos aqui nessa noite, em 3 pontos, 3 momentos que foram cruciais na minha caminhada, no início, no período em que eu consegui superar, aquele momento em que eu consegui superar as drogas de uma forma definitiva. Após eu ter recebido essa palavra, após eu ter recebido essa mensagem de Deus, e eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus, o pastor me abraçou assim com os irmãos, a Geisa foi quem pegou a minha identificação, ela estava com a ficha ali, e foi uma caminhada, foi um início, porque no ano de 2013, um ano antes, eu estava vivendo uma vida totalmente destrutiva, e eu estava consumindo cocaína de uma forma compulsiva. Eu consumia cocaína, e eu tirei uma receita minha, irmãos, de 2012, do mês de agosto até dezembro. E os irmãos, eu gastei 25 mil reais com drogas. Eu tirei de agosto até dezembro uma receita dos meus ganhos, dos meus rendimentos, e 25 mil reais, não sabia para onde tinha ido. E tudo que eu fazia naquele período era consumir cocaína, era consumir drogas. E junto com a cocaína vinha o álcool. E no ano de 2013 eu tinha um trabalho, eu trabalhava embarcado em plataforma de petróleo. E no ano de 2013 foi um ano em que muitas frustrações foram acontecendo na minha vida. E eu não soube lidar com as frustrações. E nos últimos tempos eu tenho estudado um pouco sobre isso, e eu tenho procurado mais me inteirar nesse assunto, e eu descobri que o que me levava a me drogar eram as frustrações, e não saber lidar com frustrações, não saber lidar com situações de derrota, de não. E isso fazia um turbilhão de emoções dentro de mim, e gerava esse sentimento e essa necessidade de me drogar. E eu ia me drogar. Mas não era uma noite de curtição somente, porque eu cheguei num nível em que eu saía na sexta-feira para me drogar e só voltava para casa na quarta-feira seguinte. Mas por que os 25 mil reais, tudo de droga, tudo de cocaína? Irmãos, uma pessoa que passa noite e dia fora de casa, perambulando, andando de carro, para baixo e para cima. Eu tinha uma mania de subir a Serra de Petrópolis, e eu ia até o Brasão. Não sei se os irmãos conhecem, mas é quase na entrada de Itaipava. Eu passava a madrugada inteira, eu ia até lá em cima e descia. E quando chegava aqui embaixo, eu voltava. E quando chegava lá em cima, eu voltava. E quando eu chegava aqui embaixo, eu descia. É desse jeito, irmãos. Era uma coisa muito louca, muito punk. Não dava para entender, Elber. Que noia era essa? Que onda era essa? Eu só parava para descansar um pouco no posto, lavar o rosto, beber uma água e voltava a andar. E consumindo no carro. E várias situações aconteciam no período da madrugada. Eu me lembro que uma vez eu subindo, tinha uma blitz da polícia, eu estava com um banco de carona, tudo cheio de droga, tudo espalhado, pó, assim. E eu estou indo. E tinha uma blitz ali no disco da polícia militar. Eram 2 horas da manhã, 2 e pouca da manhã. E nessa blitz o cara me parou, mandou eu encostar. Nisso que eu encostei, irmãos, eu estava muito punk, cara. 2 dias seguidos. E o policial olhou para mim, olhou dentro do meu olho, dentro da minha cara, e falou assim: cara, tu tá bem? Eu falei: tudo tranquilo, o senhor quer documento, o senhor quer carteira? Ele falou: não, você tá bem, meu irmão? Eu falei: tô bem. Ele: pode seguir viagem então. Estava tudo assim. E depois eu percebi, minha cara estava toda branca de pó. Uma dessas situações, Deus, Ele me guardava, cara. Deus, Ele tinha preparado alguma coisa para mim.
Deus estava preparando alguma coisa para mim. E dali, pastor, quando eu recebi essa palavra, que eu comecei a caminhar, e esse foi o primeiro momento que eu destaquei aqui, que são as sextas-feiras da minha queda, porque eu levantei a mão, pronto, aceitei Jesus, virei crente, amém. Você pensa que é assim? Não é não. A partir dali, foi no mês de fevereiro de 2014, e a partir desse mês, toda sexta-feira, eu caía nas drogas. Mas eu aceitei Jesus, eu ia para a oração, eu vinha para o culto aqui na oração, eu ia para as igrejas, eu ia para as orações, mas chegava sexta-feira, eu não conseguia suportar, eu ia comprar cocaína e consumir, só voltava na segunda-feira. Então essas sextas-feiras são as sextas-feiras da minha queda. E aí eu lembro de quando Pedro negou a Cristo e Judas entregou a Jesus. Os dois tiveram quedas de traição, e eu me sinto também assim, nesse momento, estava me sentindo assim. Eu estava traindo Jesus, porque Jesus tinha feito uma promessa, eu acreditei ali na hora, aceitei, levantei minha mão e vim para viver uma nova vida, mas eu estava traindo Jesus. Eu tinha confirmado um pacto ali com Ele, e eram as sextas-feiras das minhas quedas. Se você está tendo quedas, não seja drogas, qualquer área da sua vida, eu quero dizer para você, o Senhor, Ele vai te sustentar. Ele precisa olhar para o seu coração e ver que o seu coração não é um coração que está inclinado para aquilo ali. Ou seja, você mesmo que faça, mas o Senhor quer ver no teu coração um coração arrependido, porque Ele não rejeita um coração arrependido, contrito, quebrantado. Porque quando Pedro negou a Cristo e Judas também traiu Cristo, Pedro teve uma atitude diferente. E é essa atitude que Deus espera da gente. A atitude de voltar e se arrepender e confessar. E estar junto. Judas foi se enforcar. Qual é a sua atitude diante de uma queda? Você vai se enforcar? Ou tu vai vir e se aproximar de quem pode te levar até Cristo? São duas atitudes diferentes. Eu tive essa atitude. Eu tive essa atitude porque eu estava entendendo uma coisa. Jesus, Ele tinha chegado na minha vida, mas eu ainda não sabia como lidar com aquilo ali. Eu não sabia como lidar com aquilo ali. Eu lembro de uma sexta-feira que eu saí para me drogar e eu voltei na segunda-feira. E eu estava tão desesperado, irmãos, porque eu ia para a oração, eu ia orar. O que estava acontecendo comigo? Eu vinha para a escola dominical. Eu participava do culto de terça-feira. Quarta-feira eu ia para a oração, pastor Ananias. O que estava acontecendo, cara? E eu me lembro de uma sexta-feira dessa que eu fui parar só na segunda-feira. E na segunda-feira eu estava desesperado. Eu peguei a moto de um amigo meu e precisava encontrar o pastor Aguinaldo. Era o meu pastor. A Silvinha e o Anésio eram minhas referências dentro de casa, mas eles estavam no Nordeste. E sabe, os irmãos estavam lá orando por mim, mas nada podia fazer, presença física. Mas eles estavam orando. E eu louvo a Deus, porque Silvinha levantou uma campanha de oração lá com os irmãos. E os irmãos, mesmo não me conhecendo, estavam orando por mim. Estavam orando pela minha vida. Os irmãos lá do Recife, lá da Igreja Lago da Paz, estavam orando pela minha vida. Campanha de oração. E a Silvinha botava o povo para orar. Glória a Deus. Eu encontrei o pastor Aguinaldo na casa dele. E eu não vou esquecer disso nunca, pastor. Não tem como esquecer. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu publiquei no Facebook. O Facebook lembrou de um tempo de amizade, 5 anos de amizade. E eu não tive como não publicar. Eu até peguei aquela frase que eu publiquei. Porque quando eu cheguei na casa do pastor Aguinaldo, a irmã Ney estava preparando almoço para ele, para a família. E eu cheguei lá muito louco. Pensa, de sexta a segunda, cheirando cocaína, irmão. Estava muito louco, muito pancado, muito travado, muito ruim de tudo. Quando o pastor me recebe, eu sento na sala com ele, e eu desesperado, e o pastor com aquela cara dele de olhar para mim assim.
E depois de eu falar, porque o cara doidão, ele quer falar. Ainda mais o cara que está travado, quer falar. E eu estava desesperado, envergonhado, era uma mistura de sentimento que eu estava precisando fazer alguma coisa. Eu só não podia fazer que nem Judas e me enforcar. E eu fui falar. Quando eu terminei de falar tudo que eu tinha que falar, todas as besteiras que eu fiz, o pastor Aguinaldo me vira, na maior serenidade, fala assim: vamos almoçar comigo? A irmã Neide já estava preparando a mesa lá. Eu falei: cara, esse cara é doido, velho. Eu pensei, né? Esse cara é maluco, cara. Eu estou aqui doidão, travado, falando com ele. E ele me chama para comer. Comida dele, da família dele. A Rebeca passou umas 2 vezes na mesa, olhou para mim de cara feia. Mas aquilo me fez refletir tanto, irmãos. Porque até hoje isso foi tão impactante na minha vida, que isso me ensinou muito. Eu disse assim lá no Facebook: um dia eu bati na sua porta, drogado, e você me convidou para cear. Nunca mais fui o mesmo. Obrigado por aquele banquete que me alimenta até hoje. Tem pessoas que vão agir contigo numa atitude tão simplória, tão simples, uma atitude tão singela, que você vai se impressionar. Você está precisando de alguma coisa, mas aquela pessoa só vai ter uma simples atitude: é te abraçar, é te amar, é cuidar de você, da forma mais simples, como Jesus é simples. A gente quer Jesus numa extraordinária manifestação, mas Jesus, ele aparece no simples. Ele precisa saber, ou precisa fazer você entender que ele quer cuidar de você. Ele quer trazer você para perto. O pastor Aguinaldo me trouxe para o lado dele, e só eu e ele comeu. E aí que eu não entendi, né? Poxa, por que o pessoal não vem comer, né? E a gente comeu. Depois que a gente terminou de comer, o pastor orou e falou assim: vamos andar junto. Eu fui ali querendo alguma coisa. Deus sabia o que eu precisava. Eu precisava ser amado. Eu precisava de ser cuidado. Deus, ele sabia do que eu precisava. E o pastor Aguinaldo teve um discernimento de Deus naquele momento. Talvez alguém, seu vizinho, alguém da sua casa, precise somente de uma atenção. Precise somente que você tome um gesto, uma atitude que vai surpreendê-lo. E a gente pensa que a atitude surpreendente é você colocar um carro de mensagem na porta de alguém. Uma atitude que vai surpreender é você colocar na tela da igreja alguma mensagem e colocar... Não, a atitude que vai surpreender é no simples, é no particular. Porque Jesus falou: ora ao teu pai no particular, que no particular ele vai ter contigo. É no particular. Jesus, ele está chamando para uma intimidade, um relacionamento no particular. Quando eu entendo que Jesus fala: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jesus, ele está te chamando para conhecer ele, porque ele é a verdade. Ele quer relacionamento com a sua igreja, mas é no íntimo, é no particular. Isso aqui é uma reunião de adoração a Deus. O Senhor se manifesta no meio do seu povo. Isso aqui que acontece, um culto a Deus, é para a gente trazer algo para Deus e adorá-lo. E Deus não quer sacrifício de tolo. O sacrifício que Deus quer está em Romanos 12. É um sacrifício vivo, santo e agradável. É a sua vida. E esse primeiro momento, irmãos, as sextas-feiras foram sextas-feiras que se tornaram umas sextas-feiras de queda para mim. E o segundo momento foi um encontro com Jesus. E assim como o apóstolo Paulo teve um encontro impactante com Jesus, eu creio que na minha vida também foi a mesma coisa. Eu tive um encontro no meio dessa caminhada impactante, porque eu estava nesse período de sextas-feiras. E houve um projeto chamado Vem o Teu Reino na Praça da Mantiqueira, que estava no seu 2º ano, na sua 2ª edição. E eu fui parar naquele projeto ali, eu já estava 2 dias já cheirado. Foi quando eu parei ali e fiquei vendo todo aquele movimento de carnaval e tudo mais, aquele povo ali adorando a Deus de uma forma totalmente extraordinária. E aquele projeto ali,
Há quem diga que não causa impacto algum, ou não vai causar mudança, ou relevância alguma. Eu digo para vocês que foi relevante para a minha vida, porque Deus ele escolheu aquele momento ali para poder manifestar a presença dele de uma forma como eu nunca vi manifestar em outro lugar antes. Eu nunca havia visto daquela forma, porque ele usou um profeta, a boca de um profeta, de uma forma também simples. Porque quando eu tive esse cuidado aqui, eu tive esse cuidado do pastor Aguinaldo, eu ainda continuei a me drogar, porque aquilo ali não foi suficiente. Mas por quê? Então, não foi suficiente? Você falou que foi, mas não foi? Eu ainda estava em queda, irmãos. Ainda existia quedas. Ainda existe quedas. E quando a gente cai é difícil. É difícil. Só quem caiu aqui consegue entender o que eu estou dizendo. E não vem o teu reino. Jesus decidiu intervir a meu favor. Eu recebi uma palavra profética. Deus ele manifestou através de um rapaz. E o rapaz ele me chamou de uma forma simples. E eu na rua, curando aquela onda já de 2 dias. E ele me chamou e falou assim: Paulinho, o Espírito Santo está mandando te dizer algo. E eu fiz questão de lembrar o que o Espírito Santo disse naquela noite, pastor, para poder relatar para os irmãos aqui. O Espírito Santo, ele disse dessa forma através da boca desse jovem. E eu, sempre que eu encontro esse jovem, eu faço questão de falar para ele tudo que Deus está fazendo na minha vida. A palavra profética foi essa. Deus está mandando te dizer, Paulinho, que o tempo de humilhação acabou. Deus vai te restituir tudo. Eu estou liberando uma palavra para essa igreja. O tempo de humilhação acabou e Ele vai restituir tudo. Paulinho, o Senhor vai te surpreender com o que Ele vai fazer. Deus, Ele vai te surpreender, igreja. Deus, Ele vai surpreender a sua vida. Deus, Ele vai surpreender com o que Ele tem para fazer na sua vida. Muitos irão se impressionar onde Deus vai te colocar. Eu estou liberando essa palavra para a igreja. Deus vai surpreender a sua vida. E muitos irão te surpreender também. Deus está te chamando para assumir o ministério. Deus está chamando vocês para assumir ministérios. Deus está chamando pessoas aqui para retomar ministérios. Deus está falando com pessoas aqui que querem abandonar ministérios por causa da tua queda. Você vai entrar num seminário teológico. Eu falei, cara, tu tá doidão. Eu que cheiro, tu que fica doidão. Eu quero profetizar também sobre jovens aqui. O seminário está aberto aqui, irmãos. O Ser Forte ele está aberto aqui, está com formação de pastores, ministros, missionárias. Por último, você vai pregar o seu testemunho e vai levar a mensagem de Deus aos 4 cantos do mundo. E após receber essa palavra profética, você que recebeu, a gente precisa viver essa palavra. A gente precisa colocar isso em prática. Porque não adianta colocar ela no bolso, não, porque não vai funcionar assim, não. Vou usar quando precisar. Negativo. A gente já tem que viver isso, porque Davi, ele foi ungido rei muito antes de assumir o trono, e ele já estava vivendo aquela palavra profética. A unção de Deus, há uma unção de Deus nessa igreja. Esta unção se chama Espírito Santo. Espírito Santo de Deus foi liberado sobre a igreja, e Ele está aqui para falar contigo. Eu estou autorizando o ministério que você deixou. Eu estou te chamando para assumir aquilo que você deixou de lado porque você acha que é incapaz. Eu venho para te dizer hoje, tu é mesmo incapaz de fazer sozinho, mas eu, Senhor teu Deus, sou contigo para realizar todos os seus sonhos, e mais, além disso, realizarei os meus sonhos através da sua vida. Deus está querendo restituir sonhos aqui, Megano. Terceiro e último ponto, o momento, foi um dos momentos mais importantes, a caminhada a 2, Eclesiastes 4:9,
É necessário ter mais um, é necessário estar em grupo, é necessário ter gente contigo. Sozinho não vai. Dificilmente, pastor, ele fala muito isso, não dá para ir sozinho. Ninguém funciona sozinho. Ninguém funciona sozinho. A importância de não estar sozinho. E você... Irmãos, lembra da sexta-feira que eu falei? As sextas-feiras da queda? Depois que eu recebi essa palavra profética desse profeta ali na praça, foi uma forma muito simples de falar. Eu fiquei impressionado, eu falei, caraca, eu estou muito chapado e muito doido. E o cara fala que eu vou ser pastor, que eu vou ser pregador, que eu vou entrar num seminário. Certa vez eu estava em casa, numa das minhas loucuras, cheirando, e precisava de um lugar para colocar. Eu peguei um livro e coloquei cocaína no livro e cheirei. Quando eu fui perceber, aquele livro era a Bíblia. Aí muitos não entenderam porque o pastor Lucinho Barreto tira uma foto cheirando a Bíblia, aquilo causa um escândalo. Pastor, quando eu vi aquela foto, eu falei, eu quero saber quem é esse pastor, porque eu tinha acabado de me converter, um cara viciado em cocaína. Eu lembrei, cara, eu já cheirei em cima de uma Bíblia. Eu vejo um pastor cheirando a Bíblia, aquilo ali falou tanto comigo. Aquilo falou comigo o seguinte: se você cheirava cocaína compulsivamente, você pode consumir isso aqui de uma forma compulsiva, que isso aqui vai te trazer vida, isso aqui vai restaurar tudo. Ramassobia, essa é a palavra de Deus. Esse livro aqui foi pago com preço de sangue de muitos profetas. Muitos mártires morreram por causa desse livro aqui. Ramassobianás. Foi uma vergonha para mim. Mas quando eu entendi, Deus falou comigo dessa forma, eu falei, meu Deus, é uma forma estranha, irmãos. A gente não está acostumado, mas a multiforme graça de Deus, de falar e fazer acontecer as coisas, é inexplicável. A mensagem da cruz é loucura, é loucura. Essa caminhada a dois, as sextas-feiras que era a sexta-feira de queda, a partir do momento que eu recebi essa palavra, eu pedi ao Senhor confirmação. E no dia seguinte, eu estava em casa, de tarde, pronto para sair para algum lugar, e eu falei, Deus, se aquilo que aquele rapaz falou ontem for verdade mesmo, faz aquele cara vir aqui para falar comigo. Olha que oração de doido, pastor. Faz aquele cara vir aqui. Termino de me arrumar, quando eu boto o pé na porta de casa, quem passa na frente da minha casa? O cara. E ele nem mora lá. Passou, eu chamei ele, sentou comigo no banco, em frente à minha casa, lá na rua, e ele me explicou tudinho. Olha, Deus falou isso. Eu recebi aquela palavra. E toda sexta-feira, que era a sexta-feira de queda, e eu glorifico a Deus pela vida de alguns amigos que naquele momento ali esteve comigo. Toda sexta-feira, pastor, um pequeno grupo se reunia na minha casa para não deixar eu sair. Eu queria que a Luzia se colocasse de pé agora. Luzia. Uma dessas pessoas era a Luzia, minha irmã preta. Ela viu o meu processo, uma amiga minha da igreja Shekinah de Xerém, lá do pastor Ananias. E ela foi uma das pessoas, ela, o David, a Joani. Pode sentar, amor. Meu irmão, Rafael, estava frequentando a igreja do pastor Ézio. E toda sexta-feira a gente se reunia lá em casa para orar, para ficar junto, para comer. Mais do que isso, para eu não sair. Um pequeno grupo, onde a igreja não conseguia alcançar, Deus estendeu um braço com o seu corpo, ou parte dele. E toda sexta-feira, que era a sexta-feira que eu me drogava, esses irmãos iam lá para minha casa e se reuniam comigo, de uma forma muito simples, pastor. Estava acontecendo um Gessel ali. Até o dia do meu batismo. Se eu não me engano, foram 6 sextas-feiras. Até o dia do meu batismo, a gente se reunia toda sexta-feira na minha casa. E teve uma sexta-feira que eu estava querendo dar uma volta neles.
Porque tinha umas pessoas que estavam me ligando. Marcão, sinaliza aí. Tinha umas pessoas que estavam me ligando. E eu estava querendo dar uma volta neles, porque eu queria ir para o batidão sertanejo. E era aquele dia, pastor. E aquelas pessoas não desistiram de mim. Quando eles me ligaram, eles falaram comigo: Paulinho, a gente está te esperando. Não, vai acontecer um problema, eu vou. Não, você não vai em lugar nenhum. A gente está aqui. Eu vou aí. Aonde tu está? Estou aqui na Praça da Mantiqueira, mas não tem. Estou indo aí. Pastor, aquela noite, essas pessoas dormiram lá em casa, pastor. Pode glorificar a Deus pela vida dessas pessoas. Talvez sem saber, Deus já estava inserindo em mim um desejo, uma paixão pelo pequeno grupo, porque foi através de um pequeno grupo, uma ajuda, que me ajudou a consolidar até chegar o dia do meu batismo. E eu me batizei nessa igreja no dia 6 de abril de 2014. E ontem completou 5 anos que eu desci as águas. Eu glorifiquei muito a Deus. Eu glorifiquei muito. Você pode aplaudir a Deus. Alabaxora, candarabassai. Às vezes a gente não entende. Não entende a forma como Deus age. Talvez na minha vida foi de uma forma, na sua vida é de outra maneira. A gente não consegue compreender muitas coisas. É por isso que eu oro: Senhor, me dá discernimento. Eu quero concluir essa mensagem, eu quero partir aqui, trazendo para os irmãos aqui o resultado de tudo que foi profetizado na minha vida. Você lembra lá quando o profeta falou que Deus ia restituir tudo na minha vida? Deus, Ele restituiu a minha vida, porque Ele me deu vida e abundância. Tu lembra quando Deus disse que ia me surpreender? Deus, Ele me surpreendeu com um quadro de amizades novos. Hoje eu tenho pastores que me procuram, líderes, membros de igreja, pessoas que são de oração, missionárias, pessoas que estão envolvidas, inseridas no meio cristão, pessoas que foram usadas por Deus e são usadas por Deus para transformar esse mundo anunciando o Evangelho. Pastor, hoje o quadro de amizade está diferente. Antes eu andava só com um doidão chapado. Hoje eu estou andando com uma galera que me ajuda. Me ajuda, e eu ando com essas pessoas porque eu preciso. Não é porque elas precisam de mim, não, é porque eu preciso delas. Eu preciso andar com quem está mais à frente, quem está mais acima. Eu preciso andar com pessoas que têm mais caminhada, têm mais raiz. Eu preciso andar com pessoas que vão me levar para o caminho certo. Não dá para eu andar com gente que só me leva para o caminho torto. Talvez na sua vida você precise mudar o quadro de amizade. É isso que deve estar dando errado. Está querendo ir para um lado, mas não é para ir. Está insistindo numa coisa, mas não é para ser. E Deus me surpreendeu. Lembra quando Deus falou que ia me honrar? Deus me honrou. Desde quando eu assumi o meu chamado, eu fui colocado na liderança. Eu fui 3 anos líder de jovem nessa igreja. Eu estou pelo 2º ano consecutivo supervisor distrital de jovem nessa igreja. Eu fui líder de GECEL desde quando o pastor começou a implantar o GECEL. E eu já estou liderando o 5º GECEL, pastor. Já tive 3 multiplicações de GECEL, lá na Durecaço. Fui coordenador, fui vários frutos. Eu quero apresentar aqui os frutos do que Deus fez com uma pessoa que não tinha um futuro. Talvez para o homem não tinha, era improvável, mas Deus colocou a mão na minha vida, assim como Ele quer colocar a mão na sua vida. Tu lembra quando Deus falou que eu ia entrar num seminário e eu falei que o cara estava chapado e doidão? Eu estou no 7º período do seminário esse ano, para a glória de Deus. No final do ano eu vou me formar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus me disse que eu ia assumir o ministério pastoral. Eu não acreditei. O pastor Aguinaldo, antes de entrar no seminário, ele falou: cara, tu precisa de um seminário. Você já entendeu o chamado de Deus? Eu já entendi o chamado de Deus. Você precisa de mais o quê? Pastor Arnaldo, quando ele fala comigo, ele fala: pastor,
Isso é um peso de responsabilidade muito grande. Pastor Onésio, olha quantos pastores Deus colocou próximo de mim. Pastor Elber. Meu irmão, acho que tem esse monte de pastor perto de mim, é porque o negócio é difícil comigo, cara. Ô bicho ruim. Por isso que tem que ter esse batalhão. O ano passado, no seminário, no SPJL, acabou a pregação do pastor Beloni, eu fui cumprimentar ele. Eu topei com o bispo Caleb. O bispo Caleb olhou para mim assim, veio me cumprimentar, e ele falou assim: você é um pastor. Eu falei, pô. Ele falou, eu te digo, você é um pastor. Você não foi ordenado ainda, mas você é um pastor. Recebe essa palavra, eu te abençoo. Eu tomei um susto, porque quem falou para esse cara que eu estava no seminário? Eu quero dizer aqui, para fechar essa mensagem, que você precisa para superar talvez as drogas, dependência química, dependência ao álcool, dependência ao remédio. Deus, Ele me conduziu por esse caminho. E eu falei aqui para você o que aconteceu comigo. E a mensagem aqui não é para falar do Paulinho, ou da história trágica. Não é para falar de como o Paulinho foi, ou como o Paulinho é. A mensagem aqui é para dizer como Deus é poderoso para transformar a vida de alguém que não tem probabilidade alguma de vencer. Alguém que está largado nas drogas. Teve uma vez que eu pensei que eu ia morrer. E eu estava ali já entregue, querendo morrer mesmo. Eu dei uma crise de choro dentro do quarto de hotel, sozinho, durante horas. Deus, Ele tem uma palavra de vida para você aqui hoje, e a mensagem não é para falar do Paulinho, a mensagem é para falar de Deus, de Jesus. Ele é o centro, foi Ele, por Ele, para Ele todas as coisas acontecem, e você precisa de oração, você precisa da palavra de Deus, você precisa ter comunhão, você precisa trabalhar na obra de Deus, e principalmente você precisa de amor. Deus é amor.